Bom dia, vamos falar com Deus. Hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, graças a Deus, Senhor. Que privilégio estar diante de Ti para te pedir a sua instrução, para te pedir que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração das pessoas que escutam esse vídeo. Senhor, preciosas e maravilhosas coisas o Senhor tem para nós. Ao abrir a Tua palavra, que possa nos dar um sentimento de gratidão, de alegria, de regozijo, Senhor, e de reverência. Essas são as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é Provérbios 17. Provérbios de número 17. Eita, abriu em cima, hein? Vamos ver o que esse Provérbio 17 diz. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O que é desavença? Eu vou lá saber. É melhor uma casa com um bocado seco onde há tranquilidade. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Então, o servo prudente. E o pai que não tem dois filhos? Aí a herança fica tudo pro filho. Não, leite. Olha, ó. O servo prudente dominará sobre o filho. O filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. E se o filho não tiver irmãos? Aí vai repartir com os filhos do servo prudente. Mas o servo prudente não é o filho dele? O servo prudente não. O filho que envergonha o pai. O filho que envergonha é filho. O servo é prudente. Ele age com prudência. Caracas, e se não tiver servo? Aí ele só tem um filho que envergonha. Se ele não tiver servo, ele tem um filho que envergonha. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Versículo 3. Uma pergunta aí. Quem que prova os corações? O ímpio atenta para o sábio. O ímpio atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Pergunta 4. Versículo 4. Qual é a pergunta que tem aqui? O ímpio atenta para quem? E a outra pergunta. O mentiroso inclina os ouvidos para o quê? Versículo 4 responde. O escarnecedor do pobre insulta o seu Criador. Quem insulta a Deus? Pergunta 5, versículo 5 responde. Quem insulta a Deus? O que se alegra da calamidade não ficará impune. Quem não ficará impune? Versículo 5 responde. 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Quem é a glória dos filhos? Versículo 6 responde. Qual é a coroa dos velhos? O 6 responde. A coroa... Eu sei. 7ª pergunta.
Não convém ao tolo falar excelente, quanto menos ao príncipe com os lábios mentirosos. Então, o tolo, a fala excelente não convém. Por quê? Pensa que ele está escarnecendo, né? Ele não consegue ter fala excelente, o tolo. Por que ele não tem? Como é que tem sido a maneira como você fala? Então, quer se parecer como sábio? Tolo, fica em silêncio, né? O presente é, aos olhos dos que a recebem, como pedra preciosa, para quem quer que se volte, servirá de proveito. Então, o presente para quem recebe um presente é como se fosse uma pedra preciosa. E para onde ele for, ele pode contar com ele. Aquele que encobre as transgressões busca a amizade, mas o que revela o assunto separa os maiores amigos. Pergunta na número 9. Quem é aquele que busca a amizade? Mas quem é aquele que separa os maiores amigos? Versículo 9 responde. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Tá? Como que é fácil? Eu vou revelar essas perguntas. E você vai escrever elas. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. O que será enviado contra o rebelde? Aquele que não quer escutar a instrução. Versículo 11 responde. Encontra-se o homem com a ursa. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhotes, mas não com um louco em sua estultícia. O que é melhor encontrar? Um louco ou uma ursa para roubar os filhotes? Uma ursa. Uma ursa. Versículo... Ou um urso. É uma ursa. O urso não tem filhote, filho. Eu sei, mas vai que... Versículo 12. Resposta do versículo 12. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Olha a pergunta importante no verso 13. Quem é aquele que nunca se apartará o mal da sua casa? Tá? Pensa bem. Quem é aquele que o mal nunca que paga mal com mal se apartará da sua casa? Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Olha só, como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afaste-se da questão. O que as águas, uma grande quantidade de água represada, faz quando solta assim, ó? Um tsunami. Por onde passa, arrebenta tudo. É isso que acontece quando começa a contenda. Sai fora. O que fazer para evitar a contenda? Versículo 14 responde. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Quais? Peraí. As duas coisas, olha, as duas coisas que são abomináveis ao Senhor.
Fica ruim esses barulhos lá no vídeo, filho. A gente tinha que evitar. Você tá no lugarzinho só e até o final. Depois você vê, escutar o vídeo, você vai ver como é, como é que incomoda. O pai tá melhorando bastante. Antes o papai ficava passando a mão no bigode, coçando a cabeça, entendeu? Ontem Depois você mesmo vê. eu vi você passando a mão nesse bigodinho Então, seu. você vê, agora eu não tô passando mais para melhorar o vídeo, entendeu? Depois você vai escutar esse vídeo e vai ver. O homem, em todo o tempo, o que servirá? De que servirá o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Olha só a diferença entre sabedoria e entendimento. O que serve na mão do tolo o valor para comprar a sabedoria, sendo que ele não tem entendimento? Então, Mas, na verdade, nem se compra sabedoria. então fala que na Bíblia fala que adquira com esforço, levantando nas madrugadas, se dedicando, cavando fundo, fazendo pergunta, entendeu? Se dedicando é que se alcança a sabedoria. Temor do Senhor. Então não tem como comprar a sabedoria. O tolo não compra, porque ele despreza a correção, ele fica nervoso quando corrige ele e assim por diante. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu amigo. Então, quem é o homem falto de entendimento? Ele pede dinheiro para mim. Não, ele fica de fiador. Ele não dá o dinheiro, ele garante as coisas para o amigo. Ah, Na frente tá. do amigo, você fia isso aí para mim? Mas de jeito nenhum, jamais, rapaz. Sai fora. Esse é falta de entendimento. Nem pode ser. Esse tipo que fica de fiador é falta de entendimento. Pai, vou Quem contar fica de fiador é o quê? Pai, Versículo vou te contar uma história. A mãe, 18. ela todo dia, quando ela mandava lá no Tiradentes, lá mesmo, ela saía para comprar um salgado. E na verdade eu nem vou falar o nome da mulher. A mulher dava fiado para ela toda hora. Cara, todo dia fiado. E eu já vi outras pessoas que ela dava fiado também. Tá tudo. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença de seu amigo. O que ama a transgressão, ama a contenda. E o que exalta a sua porta, busca a ruína. Olha só. Quem é aquele que busca a ruína? A ruína. E o que acontece com aquele que ama a transgressão? O que acontece? O que acontece com aquele que busca a ruína e a contenda? O que acontece, né? Como cair em ruína, como desviar da ruína e da contenda. Pergunta, como desviar da ruína e da contenda? Na verdade, também o versículo 19 você poderia falar como ser próspero. Está aqui, ó. Como adquirir riquezas. Versículo 19. 20. O preguiçoso de coração jamais achará bem. Olha a pergunta gabulosa que nós vamos fazer no versículo 20. O que tem a língua dobre, venha cair no mal.
Agora veja bem, olha. Quem jamais achará o bem? Versículo 20 responde. Quem jamais achará o bem? Eu acho que é aquelas pessoas que... ladrões. Não, filho. É o preguiçoso. Ah, tá. Que isso? O preguiçoso. No Provérbios fala tanto de preguiçoso. O perverso de coração. Ah. E esse jamais ele vai prosperar. Está escrito que jamais, versículo 20, jamais achará o bem. Quem jamais achará o bem também encontra-se no caminho da prosperidade. Como prosperar na vida? O que gera um tolo, para a sua tristeza o pai, e o pai do insensato não tem alegria. Qual é o pai que não tem alegria? E qual é o pai que não tem alegria e nem esperança? O seu. O 21. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pergunta 21. O que seca até os ossos? Outra pergunta. O que serve de bom remédio? Versículo 21 responde. 22. Responde. Pergunta do 22. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Então, o ímpio toma presente em secreto. É esse tipo de gente, Jeanfran, que no versículo 15, versículo 27, diz assim, ó, 15, 27. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia o presente viverá. Entendeu? Odeio essa frase. Não, mas o ímpio toma presente emprestado para poder mudar a sentença. Esse tipo de gente, ele vai morrer. Ele não... Entendeu? Caracas! No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Olha só, tem como saber o rosto de quem é entendido? Tem como saber, claro que tem. Diz que o rosto do entendido se vê a sabedoria no rosto dele. Tá. No rosto se vê a sabedoria. Eu não sei como que vê a sabedoria. É simples, meu filho. A pessoa está em silêncio, escutando, analisando. Porque eles não falam da boca, então. Quando um cara começa a falar, você já sabe que esse cara aí, puxa vida, olha o que ele está falando. Entendeu? O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquele que deu a luz. Então, o que é tristeza para o pai e amargura para a mãe? Quem é? Versículo 25 responde. 26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. Então, o que não é bom? O que não é bom punir? Justo. Por quê? Não é bom punir o justo. Porque E nem os príncipes que praticam a justiça. Porque vai ter as consequências, né? O que possui o conhecimento guarda as suas palavras. Quem produz o conhecimento
faz o quê? Olha só. O que faz quem guarda, quem possui conhecimento? O que faz quem possui conhecimento? Tá aqui, ó. 27 responde. O que faz quem possui conhecimento? Então veja bem, aqui diz o tolo de que servirá o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento. Por que ele não tem entendimento? Porque versículo 27, porque quem possui entendimento, ele guarda as suas palavras, ele fica quieto. E o homem de entendimento é de precioso espírito, ele é amável. Como é o espírito do homem entendido? Olha só, essa é uma das perguntas importantíssimas. Eu quero que você escreve, filho. Versículo 27. Como é o espírito do homem entendido? O que o homem entendido? Quem possui o entendimento faz o quê? Olha que verso importante é o 27. Tá, o versículo 27 responde: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Aquele que fecha a boca. Quem é tido por entendido? O que acontece? Que até o tolo se passa por sábio. Versículo 28 responde. Assim fica então concluído aí, ó, o capítulo 17. Graça e paz. Então assim fica concluído essa leitura de provérbios, live de provérbios. Que a bênção, a paz e a comunhão de Jesus esteja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor me faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado.